E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, vamos para mais um vídeo hoje. Eu quero falar com vocês sobre metodologia de ensino, né? E, na verdade, eu quero mais provocar esse pensamento em vocês. Antes de mais nada, preciso pedir, caso você não seja inscrito nesse canal, muita gente assiste os vídeos do canal e não se inscreve. Se você se inscrever e ativar o sininho de notificações, além de receber os novos conteúdos, ajuda bastante o crescimento do nosso público e a plataforma entregar mais os nossos conteúdos. Então, por favor, se não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho e vamos seguir nesse assunto. Basicamente, a gente tem um modo de ensinar, né? Existem métodos para se ensinar, e isso se chama metodologia de ensino. A metodologia de ensino, ela traz uma série de características que visam auxiliar e potencializar o aprendizado do aluno transmitido por alguém ou algo, né? Então existem técnicas pedagógicas, né? A gente fala da pedagogia, uma metodologia de ensino, que fazem com que você possa aprender de forma facilitada, assimilar mais o conteúdo, e isso é aplicado amplamente pelo mundo. A discussão aqui é que a gente tem visto cada vez mais uma quantidade grande de adultos, né, com comportamentos infantilizados, com pensamentos infantilizados, com características que não são tão compatíveis com a vida adulta. Eles são mais irresponsáveis em alguns aspectos, mas são extremamente conservadores em outros. E o que está acontecendo com as gerações, no fim das contas, né? Mas, antes de falar a respeito da pedagogia, é interessante a gente perceber que essa palavra ela vem do grego, né? Ela tem raiz grega. E quando a gente fala do peda ou ped, a gente está falando de criança. Aí por isso você tem o pediatra, você tem aquela coisa absurda, né? Aquele crime hediondo que algumas pessoas fazem envolvendo crianças, que chama pedo. Vocês sabem o resto. Então, quando a gente fala de criança, a gente fala de ped. E quando a gente fala de adulto? Quando a gente fala de adulto, deveria ser andra. Então teria uma andragogia, uma forma de se ensinar os adultos. Existe um movimento e uma linha de pensamento, né, que é baseada em alguma base grega, mas era essa metodologia mais moderna, mas ela faz sentido. Ela faz sentido quando você principalmente quer aprender algo por si só, quando você quer aprender sozinho. Então, perceba que existem dois parâmetros, então, uma forma de se ensinar crianças e uma forma de se ensinar adultos. É muito interessante quando vocês percebem na nossa história brasileira, quando se fala de Paulo Freire. E Paulo Freire foi um grande educador que teve sucesso, né, com o ensino de adultos, mas ele usa algumas técnicas bem específicas e bem importantes que são mais ligadas à própria andragogia. Por quê? Porque ele não se usa, né, simplesmente da metodologia que já existia para se ensinar crianças. Ele tem a sensibilidade de entender que quando você ensina um adulto, você precisa trazer a carga de vida, de conhecimento, de vivência desse adulto para o processo de aprendizado. Você não pode desconsiderar. E isso já não acontece com uma criança, porque com a criança está ali uma página em branco até o momento. Então, não tem como você trazer situações para melhorar a forma de aprendizado dela. Tá? Eu não estou dizendo que Paulo Freire usou a andragogia, eu estou dizendo que ele criou uma forma de alfabetização muito direcionada ao adulto, e ao adulto que ele estava trabalhando. Então, se ele estava trabalhando com uma pessoa num canavial que trabalhava cortando cana,
ele vinha trazendo as palavras e formas de se alfabetizar ligadas àquele conhecimento que a pessoa tinha. Ele não vinha com palavras que a pessoa não tem sentido, que não tem ligação, que não tem identificação. E ele conseguiu muito sucesso com isso. Então a gente percebe que existem maneiras mais apropriadas de você ensinar ou de você aprender como um adulto. É nesse contexto que eu quero dizer para vocês que talvez, e aí só talvez, a gente esteja com muita pedagogia com os adultos, e por isso a gente percebe essa certa infantilização em alguns aspectos. Não sou especialista da área de educação, estou fazendo uma provocação, e por isso eu quero trazer para vocês aqui uma comparação, né, entre a pedagogia e o que seria a andragogia, ou seja, ensinar os adultos. A origem do termo, então, da pedagogia vem do grego paidos, que é criança, mais agogos, que é condução. Então, condução da criança é um método de você conduzir a criança pelo saber. Já na educação de adultos, vem do grego andros, que é homem, adulto, né? E agogos, que é condução. Então seria a condução do adulto, como se conduz o adulto pelo conhecimento, pelo saber. A relação do aluno e do professor também diverge, tá? Porque no caso da pedagogia, o ensino da criança, é uma relação dependente, onde o professor é o centro e transmite o conhecimento. Já no caso da andragogia, ou do ensino do adulto, seria autônoma, porque o educador ele é um facilitador, mas o aluno é o ativo e responsável. Se o aluno não quiser, se o adulto não quiser aprender, dificilmente ele vai aprender. Então, ele precisa entender que ele é o elemento ativo do processo educacional que vai ocorrer ali, do qual o professor está facilitando o acesso entre ele e o conhecimento que ele precisa alcançar. A experiência prévia do aluno, no caso da pedagogia, é pouco ou não considerada, tá? O aluno aprende do zero. Já no caso da andragogia, a experiência prévia do aluno é considerável. A experiência é usada, inclusive, como uma base para novas aprendizagens. Então, quando você precisa ensinar algo que o adulto não sabe, você pode buscar algo próximo ou base, que ele já saiba, e aplicar sobre isso a evolução para chegar no ponto que se deseja. A motivação também muda. A motivação da criança, no caso da pedagogia, é uma motivação externa. Então você tem que mostrar para ela sistema de aprovação, mostrar notas para que ela veja a evolução dela, prêmios, né, como uma gamificação, reconhecimento, a estrelinha do lado do caderno, e isso motiva a criança a continuar o seu processo e evoluir no processo. Mas no caso do adulto, né, a motivação é interna, ela tem um propósito pessoal, uma realização, um crescimento profissional, algo prático. Então, o adulto se motiva a aprender porque ele quer realizar algo, ele quer uma promoção no trabalho, ele quer um melhor salário, ele quer construir alguma coisa. Então, é muito mais interna essa motivação. Óbvio que quando o educador conhece esses gatilhos, esses acessos, ele vai conseguir, como eu dei o exemplo do Paulo Freire, mostrar para o adulto como ele pode encontrar um motivo para se educar, e aí isso vai fazer com que ele interaja, internalize e fique ativo no processo. O foco do conteúdo, no caso das crianças, é um conteúdo pré-definido, é um currículo fixo, e no caso do adulto, você tem uma aplicabilidade imediata, né? Ele é orientado a problemas e objetivos reais. Então, não necessariamente você vai ensinar algo com uma rigidez, né? De exemplo do Joãozinho e Maria na caverna. Não.
Você vai explicar falando, olha, hoje, por exemplo, vocês vieram aqui para a aula e vocês ligaram o carro de vocês. Quando vocês ligaram o carro de vocês, aconteceu tal processo. Então percebam que esse processo que eu vou ensinar já aconteceu com vocês hoje, quando vocês vinham para cá. Perceba que eu desloquei um exemplo prático, do qual a maior parte da turma, né, ou dos ouvintes ali, provavelmente viveu, e aquilo já demonstra uma lógica, já traz uma ligação com aquilo que vai ser ensinado ou foi ensinado. E no caso das crianças, não. A gente vai num exemplo que já estava escrito, determinado ali, porque ele já tem uma fundamentação pedagógica, ele tem uma linguagem pedagógica utilizada, que permite que a criança, então, entre no aprendizado. A gente tem a questão da metodologia por si só, porque a pedagogia ela é instrutiva, centrada no ensino do professor. Então, o professor é o elemento central que está ali transmitindo para as crianças e faz maravilhas, né? Principalmente no nosso país, onde a gente sabe que os professores são tão negligenciados. No caso do adulto, a metodologia ela é participativa, ela é centrada na aprendizagem ativa do adulto. Então você tem que estar conversando e chamando o adulto o tempo inteiro para o trabalho pedagógico que está acontecendo, para o trabalho andragógico que está acontecendo. E vocês começam a perceber, então, como a forma de ensino, muitas das vezes superior, é bem diferente do ensino médio, do ensino fundamental. E é porque muito disso aqui já vai sendo aplicado, já é conhecido. Acaba que modernamente não é que a pedagogia foi deixada para todo mundo, mas ela virou um termo, né, onde ela abarcou inclusive o ensino dos adultos. Então, quando você vê ela aplicada a adultos, ela vai trazer esses elementos do que a gente está tratando aqui de andragogia, e quando ela é aplicada para crianças, ela traz elementos que são da pedagogia. Por isso que a gente consegue ver essas características. No caso, o objetivo da aprendizagem da criança é a formação básica, é a socialização, é o desenvolvimento cognitivo que ela precisa já nessa primeira fase da vida. E quando você fala do adulto, que ele já está com essa etapa superada, né, ou deveria estar, a gente está falando de desenvolvimento pessoal, resolução de problemas, aplicação direta na vida. Então perceba que muitas das vezes ensinar um adulto é mais difícil se você não conseguir mostrar para ele qual é a aplicabilidade prática que aquilo vai ter, onde aquilo vai ser usado, qual é o resultado que aquilo vai trazer. Porque se você não fizer dessa forma, ficando muito abstrato, ele tem uma desconexão ali, que ele vai sentir dificuldade para assimilar o aprendizado. A prontidão para aprender também é baseada na idade ou série escolar, no caso infantil, né? Já no adulto é baseada na necessidade prática e momento da vida. Então hoje faz sentido eu aprender isso que eu estou aprendendo, pode ser que daqui a 5 anos isso não faça mais sentido, então o melhor momento para se aprender isso é agora. É a hora que eu tenho a necessidade, tá? A responsabilidade pelo aprendizado também muda. No caso das crianças, a responsabilidade é integralmente do professor, do educador. Por isso também devia ser mais valorizado, né? No caso do adulto, a responsabilidade pelo aprendizado é do próprio aprendiz. Então, o professor está te facilitando o acesso, mas a tua responsabilidade é fazer, se empenhar, estudar e ir atrás. Então, o estilo de ensino das crianças e dos adultos acaba se diferenciando em que as crianças têm um estilo de aprendizagem passivo e receptivo, enquanto que os adultos vão ser ativos, críticos e baseados nas experiências vividas até o momento. Agora, sabendo disso tudo, você passa a ter elementos que vão facilitar o seu autoaprendizado. Já que você é o elemento ativo, já que você é o crítico, já que você tem experiências de vida, e você pode usar tudo isso a seu favor. Você já tinha ouvido falar dessa diferença? E fazendo agora
continuação dessa provocação. Quando você sai do ambiente acadêmico, ou seja, de pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm metodologia para ensinar e sabem diferenciar quando se ensina uma criança e quando se ensina um adulto, quando você vai ensinar algo para alguém, será que você não está infantilizando demais? Será que você não está assumindo um papel protagonista em excesso e colocando a pessoa numa situação de passividade educacional além da necessidade, já que ela é uma adulta? Será que você está usando os exemplos corretos? Será que você está usando o pensamento crítico com ela? Ou você está tratando ela como se ensina uma criança? E quando seu filho cresce, você consegue perceber quando ele deixou de ser criança e começa a colocar ele mais no centro do aprendizado, seja do que for que você queira ensinar? Você está trazendo uma provocação, você está trazendo mais participação e considerando, inclusive, a experiência de vida tenra, mas que já existe nele? Ou você está tratando como uma criança? E depois vai reclamar dele estar até os 30 anos dentro da tua casa, né, sem querer saber de tocar a vida por si só. Então, provocações do mundo moderno, dos processos de educação, de autoeducação, principalmente com internet e tanto acesso disponível hoje em dia, que se faz importante a gente pensar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, ajuda bastante a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você queira levantar um debate. Diz nos comentários o que você achou, se você já tinha ouvido falar a respeito dos termos, das diferenças de técnicas, e toda a contribuição que vocês trazem é sempre muito legal e eu participo em todas, tá bom? Valeu, pessoal, e até mais.